Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente Denis Ferres, diretor vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de uma operadora digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação dos resultados da Simpar do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021. Quero agradecer a participação de todos vocês que estão acompanhando a nossa divulgação. Agradecer aos nossos clientes a oportunidade de trabalho que nós temos. São a verdadeira razão da existência empresarial de todas as nossas empresas. E um agradecimento especial aos nossos mais de 35 mil colaboradores que trabalham duro todos os dias para a execução das operações que resultam nos números que nós vamos dar início na nossa apresentação. Muito obrigado. Antes de iniciarmos os detalhes dos números aqui na página 2, quero lembrar dois fatores a todos vocês. É o primeiro ano completo da Simpar. É importante salientar também e agradecer a atenção, a paciência e a credibilidade junto a vocês, que já há alguns anos a gente comenta que o CAPEX que está sendo executado faz parte de um planejamento estratégico nosso e que os resultados vão vir na frente, como se a gente tivesse construído uma fábrica que depois a gente fosse resultar dos frutos dessa fábrica. E 2021, ele apresenta os resultados que é muito do que foi feito nos anos anteriores. Tudo que foi executado no ano 2021, pouco dele está representado nesses números. Como, por exemplo, nós fizemos mais de 8 bilhões de CAPEX líquido. Parte você vê em 2021, mas grande parte virão nos próximos anos. Nós fizemos aquisições de 3,9 bilhões de novas receitas que vão trazer para o nosso grupo empresarial. Você só tem em 2021 700 milhões de reais. 3,2 bilhões ainda virão no ano cheio de 2022. Então, agora dando início aos nossos números de 2021, que reflete parte do que foi executado em 2021, mas é muito do que foi executado nos últimos anos e no novo modelo empresarial. Nós tivemos um lucro líquido no quarto trimestre de 2021 de 367 milhões de reais, sendo 70% superior ao igual período do ano de 2020. E se olharmos no ano completo de 2021, tivemos 1 bilhão e 300 milhões de reais de lucro líquido, que significa 154% superior ao ano passado, o que mostra que não foi um soluço do quarto trimestre, e sim são resultados consistentes que têm melhorado de uma forma contínua. Tivemos um EBITDA no quarto trimestre de 2021 de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é 89% superior ao ano passado. E quando olhamos o ano completo de 2021, tivemos 4 bilhões e 200 milhões de reais de EBITDA durante o ano de 2021, que
significa um aumento de 80% sobre o mesmo período. E quando falamos de receita líquida, tivemos uma receita líquida no quarto trimestre de 3 bilhões e 300 milhões de reais, que significa um aumento de 58% sobre o mesmo período do ano anterior. E quando olhamos o ano completo de 2021, tivemos 11 bilhões de receita líquida de serviço. Gente, com muita humildade, 11 bilhões de reais na prestação de serviço é realmente um número extremamente significativo e é 58% superior ao ano de 2021. O que mais uma vez mostra que não é um soluço de trimestre, e sim são resultados consistentes de tudo que temos executado nos últimos anos. Mesmo com 8 bilhões e 800 milhões de reais de capex líquido, nossa alavancagem ficou em 3,4, um pouco menor do que o quarto trimestre de 2020. Tivemos um ROIC de 13,2% e um ROI de 29,4%. Conforme já falado a vocês, mostra aqui que 2021 começou a capturar um pouco das receitas das empresas que foram adquiridas, mas capturou apenas 700 milhões de reais, tendo em 2022 o ano de completo a ser capturado, que são 3 bilhões e 200 milhões de reais de receita líquida das adquiridas, que ainda virão nos próximos anos e que não foram capturados em 2021. Quando nós falamos da receita líquida de serviço, é importante lembrar também que nós tivemos um crescimento de 58,4%, mas tem uma parte significativa, que são 48%, que foi um crescimento orgânico, o que mostra a capacidade de consolidação e ganho de market share da nossa equipe através do desenvolvimento de novos clientes e novos serviços prestados muitas vezes ao mesmo cliente. Vamos passando agora para a página 3, onde a gente detalha um pouco mais e mostra a geração de valor com crescimento e rentabilidade. Tivemos realmente um resultado transformacional construído nos últimos anos em linha com a execução do nosso planejamento estratégico. Se nós formos ver o ano de 2021, tivemos 1 bilhão 329 milhões de reais de lucro líquido. Significa 155% superior a 2020. E se olharmos antes da pandemia, o crescimento ainda é muito maior, o que mostra a consolidação dos resultados da nossa companhia, visto um novo modelo empresarial que construímos nos últimos 5, 6 anos. Mostramos no lado direito também, ainda da mesma página 3, o ROIC em evolução, e uma grande evolução que a empresa começa a usufruir do ganho de escala, da sua gestão, do seu modelo empresarial que foi construído. Temos um ROI também crescente, também em linha com ganho de escala, com o modelo de gestão que tem feito, e mostramos o lucro líquido abaixo ainda na página 3, quando a gente mostra da JSL com um crescimento de 565% sobre 2020. Lembrando também que a JSL é o primeiro ano completo como empresa independente e com foco exclusivo na logística, deixando de fazer o papel da Hold, tendo como CEO o Ramon. Temos aqui a Movida, com um crescimento maravilhoso, 250%, 819 milhões de reais em 2021. Diria para vocês, comparado Movida 2019 a 2020 com 2021, é uma nova companhia, é transformacional. Se nós formos ver nossa frota, aumentou praticamente 50%. É um crescimento enorme, não só pela junção com a CS Brasil, mas sim pela execução e pela transformação e pelo modelo de negócio que tem na Movida, que vem de encontro cada vez mais com a mudança de costumes dos nossos clientes, que são pessoa física e o corporativo. Temos a Vamos com um crescimento do seu lucro de 124%, 400 milhões de reais, e temos aí a CS Brasil, a Original com crescimento, a BBC com o Caffarelli à frente, lembrando que agora a BBC foi autorizada a operar como banco e está se preparando para isso, que deve estar acontecendo já no segundo semestre. E vamos então agora para a página 4, quando a gente dá um destaque de alguns dos principais movimentos estratégicos na criação de valor. Quero mais uma vez aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os nossos colaboradores, são mais de 35 mil, como falei há pouco,
E aí é da operação, é verdadeiramente uma engrenagem. É operação, é execução, tem M&A, tem a controladoria. Aqui na página 4, a gente mostra as sequências de movimentos que foram executados ao longo do ano de 21. Desde a IPO da Vamos, emissão de bonde, sendo a primeira empresa de locação e Simpar pelo seu objeto a emitir bonde com certificado de sustentabilidade. Tivemos aí a aquisição da CS Brasil pela Movida, que nós, controladores, anunciamos que iríamos e fizemos, como tem feito a terceira vez, da gente delegar aos outros acionistas e anunciamos que acompanharíamos ele com aprovação de unanimidade de todos os acionistas. Tivemos aí o desdobramento das ações da Simpar, o follow-on da Vamos também em 21 e alguns outros movimentos transformacionais, a chegada do Caffarelli, que assumiu a BBC, a Simpar ingressou na carteira Easy B3, demonstrando a sua evolução, a sua trajetória, começando a refletir todos os movimentos que nós temos feito na sustentabilidade, do qual quero aproveitar essa oportunidade para salientar um ponto a vocês. Nós temos dentro da nossa companhia um programa que chama Você Quer, Você Pode, que visita o nosso centro de memória, mostrando para o jovem de 14 a 16 anos como ele pode se transformar e ter oportunidade de trabalho, mostrando história de exemplo de executivos nossos, gente que trabalhou, que lutou, que se desenvolveu, e a história do meu pai e da nossa família. Nós criamos um programa agora digitalizado, que vamos, durante o ano de 2022, formar mais de 1.000 jovens no programa Você Quer, Você Pode, buscando despertar ele para um trabalho e desenvolvimento. Jovens esses que vivem em casas de acolhimento em várias regiões do Brasil. Estamos muito satisfeitos e muito felizes. Nós vamos absorver parte dessa mão de obra e também acreditamos que formaremos e credenciaremos eles para trabalhar em outras empresas. E temos aí a criação da CS Infra, onde vai consolidar todas as concessões com vocação em serviço e contratos de longo prazo. Lembrando que também a CS Infra, esse foi o quarto movimento, nós, controladores, anunciamos que acompanharia os demais acionistas, todo o processo dentro da governança, pelos conselheiros independentes, enfim, foi colocado à apreciação dos outros acionistas, que aprovaram por unanimidade também a aquisição da Ciclos, a maior empresa de centro de tratamento de resíduo, vamos falar um pouco mais para frente, que passa a CS Infra e com isso consolidar na Simpar. Esses são alguns dos nossos principais movimentos aí de destaque no ano de 2021. Na página 5, a gente fala um pouco das aquisições realizadas em 2021, e isso é importante, mais uma vez, salientar, que elas ainda vão adicionar 3 bilhões e 200 milhões de receita líquida anual na Simpar. Foram várias aquisições que aconteceram no primeiro trimestre, segundo e até o quarto trimestre de 21, né, que trouxe mais colaboradores, gente. Gostaria de salientar para vocês, as nossas aquisições têm sido cirúrgicas em setores complementares, de grande oportunidade de crescimento e com gestão que seja referência, com gente que tem feito a diferença no nosso desenvolvimento. Compramos companhias que têm um modelo de gestão empresarial com culturas e valores muito similar ao nosso. Com o ganho de escala da nossa companhia, com a expertise deles nos setores, vocês podem ver as empresas que a gente tem adquirido têm se transformado de tamanho, sendo importantes para elas como nova oportunidade, mas também para consolidação nos nossos resultados. Mais uma vez, apenas 700 milhões de reais impactou na receita da Simpar no ano de 2021, vindo nos próximos anos 3 bilhões e 200 milhões de reais. Na página 6, a gente abre um pouco mais cada companhia, lucro líquido, sua receita bruta e o EBITDA. É o caso da JSL, por exemplo, o quarto trimestre de 21 com 54 milhões de reais de lucro, 78% praticamente de aumento, 1 bilhão e 600 de receita bruta no quarto trimestre e 220 milhões de EBITDA. Se vocês analisarem isso, é importante salientar, se formos ver uma companhia JSL, na abertura do capital em julho de 2020, ela tinha 3,3 bi de receita, menos de 80 milhões de reais de lucro, fecha 2021. Se você analisar com mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais de lucro, mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais
de receita bruta, com um lucro de mais de 270 milhões de reais de lucro em 2021. Ainda na mesma página, falamos da Movida, que teve aí um lucro do quarto trimestre de 2021 de 276 milhões, no ano de 819 milhões de reais, um crescimento de 250% ano contra ano, com EBITDA de 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2021, com um crescimento de 132% e com um ROIC de 15,3%. É importante salientar para vocês que os números da Movida teve uma frota média no quarto trimestre de 150 mil automóveis, mas fechou o ano com quase 190 mil automóveis, o que mostra um crescimento orgânico que ainda será colhido ao longo de 2022 pelo CAPEX e pelo posicionamento empresarial e pela capacidade de execução da equipe Movida, como de todas as nossas empresas. Passamos agora na página 7, quando a gente fala da Vamos, também com um lucro de ano contra ano de mais 120% de aumento, teve um lucro de 402 milhões de reais, com EBITDA de 1 bilhão de reais, que significa um crescimento de 64%, e um ROIC de 14,2%. A Vamos hoje representa um grupo empresarial com um ecossistema único, concessionária de caminhões, grande participação em concessionárias de máquinas agrícolas no Centro-Oeste, uma rede de venda de seminovos e alocação de máquina, caminhões e equipamentos. Esse ecossistema dá uma grande oportunidade de desenvolvimento de uma forma sustentável, abraçando o cliente e conquistando ele em várias frentes, trazendo isso uma resiliência em receita e geração de backlog, como vocês podem ter visto na oportunidade da divulgação do resultado dela. Ainda aqui na página 7, ao lado direito, temos aqui a apresentação dos nossos números da concessionária Original Veículos. É uma rede de concessionárias de automóveis de veículos leves que vendem novos, usados, manutenção, pós-venda e peças. Estes números não refletem as aquisições extremamente significativas que foram feitas nos últimos meses. São os números apenas da Original Veículos, que mostra o seu crescimento no lucro, no ticket médio e nos seus números de unidade vendida ao longo do ano de 2021. Fez aquisições do Grupo UAB, extremamente importantes pelo seu modelo de gestão e posicionamento. A Sagamar, também pelo seu posicionamento no Maranhão, uma rede de concessionárias extremamente importante e com modo de gestão de excelência pela sua equipe e pelo seu negócio. Como sempre a gente fala, mais importante que os negócios que a gente adquire são as pessoas que vêm e que com certeza contribuem de uma forma significativa para o nosso desenvolvimento. Nesse caso, são dois grupos empresariais, Sagamar, UAB, que ainda falta aprovação do CAD no caso da UAB, e de algumas montadoras, no caso da Sagamar e UAB, que está caminhando bem, mas com pessoas de gestão que com certeza contribuirão para uma transformação significativa. E nesse caso, um dos acionistas principais de Maranhão passa a ser o CEO e nosso acionista também na Original. Mais uma vez, mais importante que fazer negócio é ter pessoas que façam a diferença no nosso negócio. Estamos muito felizes com esse movimento da Original. Inicia um novo ciclo de expansão e transformação na nossa rede de concessionárias de automóveis. Passando agora para a página 8, nós temos a BBC, uma companhia de leasing, de conta digital, onde já pagamos mais de 1 bilhão de reais de frete aos caminhoneiros. Como podemos ver, são números ainda incipientes, com Caffarelli à frente dela, se preparando, agora autorizado pelo Banco Central, se tornamos banco e estaremos operando na sua plenitude no segundo semestre, com grande oportunidade dentro do nosso próprio ecossistema. Temos a CS Brasil, lembrando que ela deixou de ter a CS Frota. A CS Frota foi adquirida pela Movida. Dentro do mais alto nível de governança, nós, controladores, acompanhamos os demais acionistas que aprovaram por unanimidade. A CS Brasil, então, fica sendo uma companhia de operações e serviços de frota com mão de obra, onde a gente tem motorista, onde tem a gestão, a execução. E aqui estão os números dela. E temos aqui na página 9 a CS Infra, que nasce
com os 2 portos Aratu 12 e Aratu 18 em Salvador, que ainda vamos assumir, os quais nós ganhamos a concessão, a BR Piauí Transcerrado, que ainda está em construção, que as receitas ainda virão, a nossa participação no BRT em Sorocaba e a aquisição da Ciclus, a maior empresa de tratamento de resíduo do Brasil, uma das maiores plantas de tratamento de resíduo do mundo, que foi adquirido pela Simpar, também dentro do mais alto nível de governança, feito de uma forma independente de avaliações, avaliada pelos nossos conselheiros independentes, colocada em assembleia para aprovação dos demais acionistas, com o nosso posicionamento que acompanharíamos a decisão dos demais acionistas, os quais aprovaram por unanimidade. Isso, então, passa a fazer parte da CS Infra, que consolida na Simpar. Lembrando que as principais receitas ainda também estão por vir, tanto da Transcerrado quanto do Porto Aratu 18, que em nada ainda contribuíram com os números da CS Infra. Quando a gente passa aqui para a página 10, que nós damos destaques financeiros de uma forma mais detalhada e consolidada, quero então passar a palavra ao Denis, nosso vice-presidente financeiro e administrativo da Simpar. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, aqui na página 10, falamos dos destaques financeiros consolidados do Grupo Simpar. A nossa receita líquida no ano de 21 totalizou 13,8 bilhões de reais, um crescimento de 41% sobre o ano de 2020, dos quais 2,8 bilhões em vendas de ativos e 11 bilhões de reais em serviços, que é especificamente um aumento de 58% em relação ao ano anterior. Já, se pegássemos o quarto trimestre anualizado, o total da receita já indicaria algo como 16,5 bilhões de reais, demonstrando que a gente entra o ano com um ritmo mais forte do que o ano de 21, que já apresentamos um bom crescimento. Especificamente em relação ao quarto trimestre, a receita líquida foi de 4,1 bilhões de reais, com um crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. A quebra dos 4,1 bilhões se dá 800 bilhões em vendas de ativos e 3,3 bilhões de reais na prestação de serviço, com um crescimento de 58%. Passando para o alto à direita, e falando do EBITDA, já o EBITDA apresentou no ano de 21 4,2 bilhões de reais, e aqui não inclui o benefício do EBITDA que o grupo agregará com a incorporação da Ciclus, que foi feita no final de dezembro, né? Então, esse número de 4 bilhões 190 milhões de 2021 é 81% maior do que o ano de 2020 e entrega uma margem de 38,1%, 4,7 pontos percentuais superior ao ano anterior. Especificamente em relação ao quarto trimestre, se anualizarmos, nós já estaríamos indicando um EBITDA anualizado da ordem de 5,3 bilhões de reais e uma margem de 40%. O número do quarto trimestre especificamente foi de 1,3 bilhões de reais, o que é quase 90% maior do que o quarto trimestre de 2020, com a margem no quarto trimestre de 21 de 40%, que é 6,6 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano anterior. Passando aqui para o lucro operacional medido pelo EBIT, no ano de 2021 entregamos 3 bilhões 131 milhões de reais, um incremento de 159% em relação a 2020, ou seja, mais de 2,5 vezes maior, né? Com uma margem de 28,4%, que significa uma expansão de 11 pontos percentuais quando comparado com a margem do ano de 2020. Se pegássemos o quarto trimestre, de novo, fazendo apenas um exercício, o lucro operacional medido pelo EBIT estaria numa ordem de 4 bilhões de reais, demonstrando que a gente entra o ano de 2022 já mais acelerado do que a plenitude do ano de 21, né? Quando a gente olha, então, especificamente o lucro operacional medido pelo EBIT no quarto trimestre, ele foi de 1 bilhão de reais, o que é 135% maior do que o apresentado no quarto trimestre de 2020, ou seja, mais de 2 vezes maior
do que o mesmo período do ano anterior. E a margem do quarto trimestre de 21 do EBIT foi de 30,3%, uma expansão de 9,9 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Como resultado que descrevemos até aqui, no canto da página à direita, na parte inferior, a gente fala então do lucro líquido. O lucro líquido de 2021 foi de 1.329 bilhões, um lucro recorde na nossa história, apresentando um incremento de 155% em relação ao ano de 2020, mais do que dobrando e mais do que quadruplicando o que a gente entregou no ano de 19, né? Se a margem aqui entregue foi de 9,6%, margem líquida, que é uma expansão de 4,3 pontos percentuais quando comparado com o ano de 20. E se fizéssemos o exercício de anualizar o que entregamos no quarto trimestre, essa anualização mostraria o número de 1.466 bilhões de reais, uma expansão em relação ao ano total de 21, e uma margem aqui de 8,9%. Especificamente ao trimestre, no que tange ao trimestre, o quarto trimestre de 2021, o lucro foi de 367 milhões de reais, com uma expansão de 71% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem de 8,9% no quarto trimestre representa uma expansão de 0,8 pontos percentuais. Passando então para a próxima página, o slide de número 11, a gente fala da transformação que executamos no perfil da dívida e que contribui muito com o novo ciclo de crescimento para o qual o grupo se preparou. Aqui apresentamos aos senhores o cronograma de amortização da dívida que nós tínhamos em dezembro de 2020 e aquele que nós terminamos em dezembro de 21. Então, a evolução no prazo médio da dívida líquida no final do ano de 21 atingiu 8 anos, ao passo que no final do ano passado era praticamente metade desse prazo, né? Então isso dá fôlego ao grupo para que se desenvolva e continue o seu desenvolvimento com tranquilidade. Em relação à liquidez, terminamos o ano de 21 com 9 vezes de cobertura em relação à dívida de curto prazo, quando no final do ano anterior o resultado era menos da metade disso. Então, foi uma transformação significativa. O grupo termina o ano com 15,5 bilhões de reais, composto por uma dívida bruta de 29 bilhões de reais, um caixa de 13,6 bilhões de reais e ainda dispõe de linhas compromissadas não sacadas, no total de 1,3 bilhão de reais. Especificamente em relação à holding, a Simpar, o saldo da dívida líquida ao final do ano foi de 2,6 bilhões de reais, compostos por uma dívida bruta de 5,6 bilhões de reais, com vencimento basicamente em 2031, né? E com um caixa de 3 bilhões de reais, quer dizer, uma posição de liquidez muito forte para suportar os desdobramentos estratégicos do grupo ou, eventualmente, alguma oportunidade que surja dentro de um ano volátil que 2022 se apresenta. O prazo médio da dívida líquida na holding especificamente é ainda maior do que a média do grupo, está com 9,2 anos de prazo, então realmente a gente tem a possibilidade de trabalhar com esse dinheiro e fazer com que o grupo se desenvolva bastante até a data do vencimento ou eventualmente a rolagem dessa dívida. Passando então para o próximo slide, a gente apresenta aqui aos senhores a nossa disciplina e o nosso compromisso, né, com a alavancagem, né? A gente tem apresentado um crescimento acelerado, com rentabilidade e também com disciplina na estrutura de capital, né? No quadro, na parte inferior da página, a gente demonstra que terminamos o ano com uma alavancagem de 3,4 vezes, ou seja, menor do que o fechamento do ano anterior, que estava em 3,5, mantendo o nosso compromisso de desalavancar gradualmente, com o objetivo de chegar a um índice menor do que 3 vezes. Então, mais uma vez, cumprimos isso, contamos com o apoio e tivemos credibilidade junto aos mais diversos credores e financiadores do nosso desenvolvimento. O grupo que nos anos de 18, 19 e 20
vinha fazendo captações num volume médio de 5 bilhões de reais. No ano de 21, executou captações no total de 21 bilhões de reais, né? 8 bilhões de reais no mercado externo de bonds, tendo emitido os primeiros bonds ligados à sustentabilidade do mundo nos nossos setores, 11 bilhões de reais no mercado local de renda fixa e 2 bilhões de reais no mercado de equities, né? Isso demonstra muito a nossa consistência nas entregas e a credibilidade que as várias fontes de capital têm nos concedido. É importante também destacar que a S&P colocou a nossa perspectiva de crédito elevada de estável para positiva e reafirmou as nossas classificações BB- em escala global e BR AA+ em escala local. Caso a perspectiva positiva de elevação do nosso rating se materialize, a Simpar entrará para um seleto grupo de empresas que tem o seu rating acima do teto do soberano. Isso eu acho que é de grande valor, o que nada mais confirma aquela resiliência que nós temos entregues através de mais de 65 anos, superando diversas crises das mais diferentes naturezas e sem deixar de crescer em nenhum desses anos. Com isso, então, eu gostaria de passar aqui para o tema de alocação de capital, no slide número 13. Esse também foi um ano de transformação do tamanho dos nossos investimentos. Aqui no quadro do centro à esquerda, a gente apresenta para vocês a evolução anual do CAPEX líquido. Lembrando que CAPEX líquido representa compras brutas menos vendas de ativos. Esse ano de 2021, nós investimos, isso aqui é basicamente para o crescimento, 8,8 bilhões de reais. Isso é 3 vezes maior o que nós investimos no ano de 2020. Ou isso ainda é superior se você somar tudo o que a gente investiu nos últimos 4 anos. E deste total, dado que a grande parte é para o crescimento, você pode ter a certeza que eu já contratei uma expansão de receita e de geração de caixa para o ano de 22. Porque eu me arrisco a dizer aqui que esse investimento deve ter contribuído para o ano de 21, no máximo com algo em torno de 25% a 30% do tempo. Ou seja, apenas em 2022, estes investimentos irão gerar 100% de benefício dentro de um ano completo. Lembrando que, além do investimento recorde, nós mantivemos a nossa disciplina e entregamos uma redução da alavancagem, como falamos no slide anterior. Em relação aos investimentos, só gostaria de destacar que 91% do total de 8,8 bilhões foi direcionado para o segmento, para as atividades de locação, né, que possuem contratos de longo prazo e seus reajustes ligados à inflação, né, principalmente nas empresas Movida, Vamos e CS. Esses 91% representam 7,8 bilhões de reais dentro do total. Mas a logística também recebeu um montante importante, embora percentualmente menor, 9%. Investimos 749 milhões de reais na logística, que foram 9% do nosso CAPEX. Mas lembrando também que isso aqui está ligado a novos contratos assinados pela JSL e suas empresas adquiridas, e parte relevante ainda não contribuiu para o resultado de 2021, na verdade, como todo o restante do CAPEX. Com isso, então, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Agora, então, na página 14, para a gente finalizar e abrir para perguntas e respostas, tem alguns pontos que gostaria de chamar para uma reflexão. Nós concluímos a execução de uma parte importante do nosso planejamento estratégico, que resulta nos números que foram apresentados a todos vocês, que é o melhor número da nossa história. Tão importante como isso é ter construído os últimos 5, 6 anos com fundamentos, com cultura e valores fortes desde a nossa origem dos últimos 65 anos que a empresa completou no ano passado, em 2021, para iniciarmos um novo ciclo de desenvolvimento. Todo dia nós acreditamos que podemos melhorar, mas nós temos uma excelência na execução da estratégia, da operação, que não podemos deixar de reconhecer, que garante o nosso crescimento de uma forma robusta, conforme vocês puderam avaliar. A nossa evolução de CAPEX, com foco e disciplina em resultado e na nossa estrutura de capital,
promover uma diversificação em vários setores e de crescimento de negócios com muita responsabilidade. A companhia está posicionada em setores, em segmentos que são fundamental na vida de todos nós, como, por exemplo, seja no alimento, seja na saúde, na mobilidade de uma forma muito forte em todos os nossos negócios, o que faz a gente ter a certeza da nossa resiliência na nossa receita. Temos como pilar de crescimento sempre as nossas construções de relacionamentos comercial com os nossos clientes são de longo prazo e oferecendo serviços que ele precisa e que contribua com a relação dos nossos clientes com os clientes dos nossos clientes. Quanto mais nós encantamos o cliente dos nossos clientes, mais nós fidelizamos a relação com os nossos clientes. Temos gente, e gente significa que nós temos gente complementar de muito tempo de empresa, que vem com as empresas adquiridas, e essa combinação, essa oxigenação, tem trazido um ganho empresarial e um modelo de gestão nosso único. Temos governança e uma estrutura de capital. Essas bases empresariais são sólidas, o que faz a gente ter a certeza que estamos dando início a um novo ciclo de desenvolvimento, de forma sustentável, que contribuirá com a perpetuação da Simpar e de todas as suas empresas controladas. Quero, então, lembrar vocês mais uma vez que grande parte do CAPEX e das aquisições feitas na nossa companhia, tanto pela logística quanto pela nossa rede de concessionária original, ainda não refletem no número de 2021, os quais serão refletidos nos próximos anos. Muito obrigado, quero mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês e abrir então para perguntas e respostas que eu e o Denis estamos aqui à disposição. Muito obrigado, gente. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Oi, bom dia. Bom dia, Vitor. Tudo bom? Prazer falar com você. Fernando e Denis, né? Na apresentação vocês falaram um pouco, né, sobre a questão de caixa do grupo, né, e perfil da dívida. Quando a gente olha a holding, o caixa da holding, né, no quarto tri, a gente está falando algo em torno de 3 bilhões de reais. E como vocês mencionaram, né, a dívida da holding é bem de longo prazo. Só que olhando 2022, né, tem essa preocupação de ser um ano mais volátil. Então eu queria entender um pouco, se vocês podem comentar, como que vocês estão pensando a alocação de caixa da holding, tá, para 2022. Se de repente o grupo pode segurar um pouco a estratégia de M&A, como que vocês estão pensando um pouco com relação a isso. E a segunda pergunta, o Denis mencionou, né, essa questão da melhora do rating de crédito do grupo. Se vocês conseguem já sinalizar quanto que é a expectativa de redução de spread de dívida, né, dado essa melhora de perfil de crédito. Obrigado. Oi, Vitor. Denis aqui. Eu peguei duas perguntas suas aqui em relação à área financeira. Eu não sei só se você fez alguma pergunta antes que ficou mudo aqui para a gente durante um tempinho. Mas vamos lá. Em relação ao caixa da Simpar como holding, dentro desses 3 bilhões de reais, a gente já tinha aí a expectativa do desdobramento de parte do plano estratégico, por exemplo, da expansão da nossa presença no varejo de automóvel. Ele aconteceu, está em vias aí só dentro das formalidades para ter o closing. Então, isso aqui já faz frente a isso e não estamos segurando nada que diga a respeito a essa estratégia. Agora, a gente também tem a iniciativa de, eventualmente, em bases bilaterais, de obter um funding específico, né, para o montante envolvido nessa aquisição, o que irá dar uma sobrevida ao montante total de liquidez que a gente vê aqui.
Então, se a gente tiver essa oportunidade, se fizer sentido, a gente vai fazer isso e vai manter por mais tempo essa liquidez, né? Então, eu diria que um bom pedaço desse caixa já tem aí a expectativa que a gente tenha êxito nos diálogos que existem no desenvolvimento desse plano estratégico. E, como eu disse, a gente tem um caixa excedente que pode ser usado de forma oportuna, né? Então, essa é a primeira parte da sua pergunta. Na segunda, em relação ao rating, né? Eu não tenho assim a métrica, tem uma escala na S&P, não sei se vai dar 100 bips de redução, mas o fato é que é uma quebra de um paradigma, né? Porque é uma empresa que opera basicamente hoje ainda no Brasil, mas que tem uma diversificação muito grande e uma conexão através dos clientes muito com o mercado externo, né? Você tem clientes de commodities, tem agronegócio, que não estão exatamente ligados à economia local. Então, mesmo num cenário de economia local em que tem a volatilidade, a diversificação nos levou, através de todos os períodos, nos permitindo dar continuidade ao crescimento, né? Eu brinco que espero que não tenha mais nenhum stress test aí, porque já foram tantos, quem não vai aguentar sou eu, a companhia aguenta. Então, eu acho que esse é notório, assim, eu acho que é importante dar visibilidade a isso, porque depois de tantos questionamentos que naturalmente as pessoas fazem, às vezes em relação à liquidez dos nossos ativos, a gente vendeu os nossos ativos em condições de recessão, condições de Covid, que demonstra a qualidade do que a gente tem aqui dentro. Isso, então, a gente deveria começar a colher mais fortemente esse benefício, mas eu não consigo quantificar. Essa é a segunda parte da sua pergunta, Vitor. Obrigado. Vitor, só complementando aqui, Fernando, dentro do nosso planejamento estratégico empresarial, passa assim por continuar observando e executando. E se tiver possibilidade, respeitando a estrutura de capital rede, que é ano a ano e diminuindo a nossa alavancagem, mas estamos preparados para fazer aquisições no segmento de concessionária de varejo de automóvel, se tiver oportunidade, fizer sentido para nós e para as montadoras, e fizer parte da nossa estratégia. Dentro da área de logística também, a gente acredita que continua tendo oportunidades, grandes oportunidades, tem que criar expectativa, mas tem. Então, tem várias avenidas hoje, da maneira como a gente está posicionado, de captações, captar na própria grupo original, captar na própria JSL. Então, realmente, quando você olha a nossa holding, só complementando dele, ela é uma reserva técnica para a gente ver que a gente carrega até para ver a suportar, se precisar, algumas empresas nesse planejamento de desenvolvimento. Mas as empresas estão preparadas com estrutura de capital, com muita responsabilidade em linha com o nosso retorno que a gente espera e com o nível de alavancagem caindo um pouco ano a ano para executar o seu planejamento estratégico. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes. Da Simpson. Oi, Fernando, vocês me escutam? Sim. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. A primeira em relação a ciclos. Na época da aquisição, vocês comentaram a respeito de um potencial reequilíbrio. Queria saber em que pé que essa discussão, e se tem algum prazo aí para ser aprovado aí ou não. E a segunda em relação a CS Infra, olhando para os leilões aí, tanto os federais como estaduais, quais vocês acham que deve ser o foco da companhia em termos de segmento, né? Seja rodovia ou portos? Obrigado. Vamos lá. Bom dia, tudo bom? Obrigado aí pela pergunta, obrigado por estar junto com a gente na divulgação. Falando para você da Ciclus. A Ciclus, só para a gente relembrar, a Ciclus tinha sido aprovado, tinha dado e tinha assinado esse aditivo ao longo de 20 meses de negociação, de discussão, de judicializar. Isso tinha acontecido no final de 2020. Aí, no começo de 21, foi revisitado, enfim, vocês devem ter acompanhado, foi revisitado, foi questionado. O Tribunal de Contas do município entrou, enfim, depois de 10 meses de vai e volta de novo, foi mais uma vez confirmado pelo Tribunal de Contas por unanimidade. Acho que há 60 dias atrás, não acompanha, que acaba o pessoal do jurídico e da gestão da Civil tem acompanhado, 60 dias atrás, confirmado.
Conclusão, voltou para a Conlurb, que é a concessionária, que é o poder concedente, ela voltou a fazer alguns questionamentos novamente de esclarecimento do Tribunal de Contas. E ontem eu fui informado que no dia de ontem foi mais uma vez aprovado, ou seja, para se manter o que foi dado pelo Tribunal de Contas, para que ela cumpra isso. Então, a gente acredita, e fora essa burocracia de agora, depende da Conlurb se posicionar, que a gente acredita que nos próximos 2 meses, por aí, a gente tenha isso oficializado e reconhecido, esse equilíbrio, que é importante lembrar que mesmo com esse reequilíbrio, né, ele ainda continua sendo o preço mais baixo do Brasil de qualquer capital que tenha, que eu acho que é muito importante, e deixa a companhia mais sadia e com musculatura pelo tamanho do negócio que é. Então, essa é a questão da ciclos. Quando a gente fala do foco da CS Infra, o foco da CS Infra é importante, que agradeço para a gente voltar a reforçar o seguinte: nós não somos uma empresa que vai de infraestrutura fazer um negócio megalomaníaco que vá catex, que comprometa o desenvolvimento de todos os nossos ecossistemas que você vê aí. Então, nós estamos atentos às oportunidades de concessões de longo prazo, com vocação em serviços e principalmente que possa contribuir no nosso ecossistema. Por exemplo, a Ciclus, além do centro de tratamento de resíduos, ela é uma empresa que tem logística, que leva os resíduos até lá. A Ciclus é uma companhia, já dividindo com vocês, que além da geração de gás que ela tem, que tem uma planta, a gente começa já nos próximos 60 dias a gerar energia, né? E no segundo semestre ainda aumenta muito mais essa energia. Isso significa que essa energia amanhã pode estar linkada aos carros elétricos que a gente vem alugar para alguns clientes com energia renovável. Então, esse é um exemplo do que a gente pode estar fazendo. Quando a gente vai para a concessão, o Porto de Aratu 12 e 18, ele pode, com certeza, ser um porto que contribui porto-porta, né? Ou porta-porto. Tirando a brincadeira, mas é verdade, onde entra a logística prestando serviço e agregando valor para o porto e para ela. Então, esse tipo de concessões que contribua e que não prejudique a nossa estrutura de capital, o nosso planejamento e que gere mais serviços e oportunidades para as nossas empresas. É dessa forma que a gente está vendo as oportunidades e acreditamos que cada vez mais o ser humano, o cidadão, demanda serviço e o homem público que cada vez mais melhora a sua administração, atende a ansiedade da população através de concessões de prestação de serviços, seja de parque, seja de escola, seja da saúde e etc. É aí que a gente pretende, nessa avenida, desenvolver o negócio da CSI. Obrigado. Está super claro, Fernando. Obrigado. Bom dia. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende. Oi, Fernando Denis, bom dia, parabéns pelo resultado, obrigado pelo espaço aqui. Queria fazer uma pergunta em relação à estratégia do grupo para o médio e longo prazo. Hoje a Simpar consolida diversos negócios, 3 dos quais fizeram IPOs bem sucedidos nos últimos anos. Queria entender aqui como que o grupo enxerga os negócios não listados, eventualmente fazendo movimentos progressivos, principalmente considerando as ambições de crescimento para as divisões que vocês discutiram até agora aqui no call, né? Aqui eu estou me referindo tanto a CS quanto concessionárias, eventualmente até encaixando o BBC aqui. Gabriel, Fernando, o que eu queria dividir, quer dizer, com vocês? Como é que a gente enxerga o negócio? Com muita humildade, a gente acorda todo dia como se fosse o primeiro dia, com a mesma determinação, como se fosse começando há 65 anos atrás. Mas, hoje nós temos base, pilares, estrutura de capital, gente, equipe, de uma maneira posicionada e mais importante do que isso, com gente e segmento que tem grande potencial de transformação. O listado você comentou, quando você olha e vai para os que não estão listados, a CS Infra, eu acho que a questão de concessões de prestação de serviço não está nem começando, não dá nem para dizer que está começando. Todo mundo olha aeroporto, olha ferrovia, olha metrô. Agora, o que tem de coisa na saúde que a gente acha que vai sair, na segurança, na educação, eu acho que é um negócio no Brasil transformacional do tamanho das oportunidades. As concessionárias de automóveis no Brasil, se você for ver no mundo, cada vez mais está mais concentrado, cada vez concentra a escala, negócio, gestão e
virando uma fonte de prestação de serviço, e não mais de venda de carro. É uma solução da mobilidade. Então, nós estamos fazendo um movimento em linha com o nosso planejamento. Nós só atrasamos esse movimento 4, 5, 6 anos, que nós estávamos executando Movida, estávamos executando Vamos. Então, você vai passo a passo executando. Então, a gente acredita, sim, que tem um potencial de crescimento muito grande nos negócios de concessionárias do varejo de automóveis e no negócio também da CS Infra. A BBC, embora pareça, ela é hoje praticamente uma startup, agora com ela sendo aí autorizada a virar banco, no segundo semestre tem aí um líder como o Caffarelli, que está à frente da BBC, com uma missão dentro do nosso ecossistema, ninguém está falando que vamos virar um banco de varejo, mas dentro do ecossistema, um negócio totalmente independente para ser rentável, para ter uma estrutura de capital sadia, mas que o aquário dele, né, quer dizer, vai estar dentro de uma grande oportunidade para as outras empresas nossas, contribuindo para fidelizar ainda mais os clientes das outras empresas e com os negócios das outras empresas, mas dando retorno para a BBC. Então, tem um potencial muito grande nisso. Quando a gente falei no call das concessionárias, a gente sempre se preocupa quando você faz desenvolvimento, se preocupa com gente. O Sold, por exemplo, que era o acionista, um dos acionistas principais do Maranhão, se tornou sócio nosso na Original Veículos, que vai ser o presidente, acionista e presidente CEO da companhia original, que faz parte também desse ciclo de desenvolvimento de uma gestão empresarial de uma forma diferente. Se o destino nosso amanhã pode ser ou não uma abertura de capital, um equity, a gente tem a cabeça aberta para tudo aquilo que contribuir com o desenvolvimento da nossa empresa. Mas não temos feito nenhum movimento de aquisição para amanhã levar ao mercado. Levar ao mercado é uma opcionalidade. Se em algum momento certo contribuir ainda mais com musculatura para a empresa, que nós estamos falando em foco, ter a sua individualidade e continuar o seu planejamento de desenvolvimento, a gente pode sim acessar o mercado, seja em qualquer negócio que a gente tenha hoje, que já está listado, fazendo follow-on, ou que não esteja listado, que venha listar. Mas a execução nossa não está contando com isso. E não faremos movimentos que sejam obrigados a nos levar isso. Isso tem que ser uma opcionalidade que seja sentido para quem vai entrar, para nós se desenvolver, para a nossa equipe e para a nossa gente, com geração de valor. É dessa forma como a gente está enxergando os negócios nossos que não estão listados dentro do nosso ecossistema. Mais uma vez, obrigado, Gabriel, pela pergunta. Tá certo, Fernando, bem claro, eu que agradeço. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizuzaki, do Bradesco BBI. Bom dia. Só mais uma pergunta do nosso lado. Fernando, você mencionou sobre BBC Leasing, né? O fato da empresa ter conseguido a licença, né, para banco múltiplo agora em dezembro. E você também mencionou, né, essa questão da BBC, né, tá focada, né, até o momento nessa parte de pagamento de frete. Com a licença de banco múltiplo, né, o que abre de oportunidade para a BBC, né? A pergunta mais pensando, né, sempre tem essa discussão entre fintech / empresa de pagamento, né, versus banco, né, que de repente uma empresa de pagamento você teria uma flexibilidade maior por conta de regulamentação. Então, só para entender um pouco melhor, né, como que isso pode aumentar, ou de repente acelerar o ritmo de crescimento da BBC para o grupo. Obrigado. Vitor, vamos lá. De uma maneira geral, depois se ficar faltando, vou tentar ser objetivo, mas não posso deixar de pontuar as oportunidades que tem que ver no grupo como todo, algumas delas, mas talvez, não sei se vai contemplar a sua pergunta toda. Vamos lá. A BBC ela é só uma companhia de leasing. Então, você tem caminhões que a gente vende usado, você tem caminhões que a gente vende nas concessionárias nossas, você tem automóveis que vende mais, a gente estava limitado só em leasing. Então, o cliente hoje no Brasil, eu não sei qual é o motivo, seja ele qual for, ele quer ver o documento no nome dele, quando ele quer comprar, ele teve a preocupação, já aconteceu no passado o leasing em dólar lá em 2000, pouca gente lembra, mas até hoje ele tem trauma desse negócio de leasing. Então, o cliente gosta do CDC. Então, ele gosta de financiar através do CDC. E a leasing não podia fazer. Segundo ponto é o seguinte. O caminhoneiro, hoje, a gente paga na nossa conta digital, todo o frete nosso é mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E só faz dentro das nossas companhias. Tem grande oportunidade de fazer isso para o mercado, inclusive tendo os recebíveis de quem carrega o caminhoneiro. E isso a BBC não podia fazer porque ela não era banco. Agora, virando um banco múltiplo, você tendo um banco, você passa a ter uma outra carteira completamente diferente de oferta para o cliente.
Então, só para ter uma ideia do que nós estamos falando e o potencial de crescimento do BBC. O potencial de crescimento é assim, você tem a rede nossa de seminovos toda da Movida que vende os seus ativos. Você tem toda a rede de concessionárias entre hoje, né? Só lembrando, isso depende da aprovação das montadoras que está finalizando, depende do CAD, mas nós tínhamos uma rede concessionária que faturava 800 milhões por ano, hoje já está indo para 3 bilhões e 200 milhões. Esse número não está aqui em lugar nenhum, mas são as aquisições já feitas e anunciadas. Sagamar e o AB. Você veja bem, grande parte disso é financiado, então você tem essa oportunidade lá também de fazer esse financiamento. Além disso, você tem a Vamos com as lojas de seminovos, com toda a rede de concessionárias de caminhões. Então, a oportunidade ela é infinita dentro do nosso negócio, do nosso ecossistema, ainda mais se você fazer isso para nosso segmento, mas para outros também. Então, ele é muito grande, tendo um potencial muito grande de transformação da BBC de tamanho, Vitor. Volto a repetir, quais são os grandes diferenciais que a gente tem muitas vezes do que o banco? Por exemplo, nós não temos preocupação do valor residual do ativo, da garantia que vai ser dada para nós nesse financiamento. O nosso negócio é esse, o nosso ecossistema que a gente mais faz é precificar o valor residual de todos os ativos que a gente tem hoje alugado, comprado, financiado, para o sistema como um todo. Então, isso vai dar uma tranquilidade muito grande para a BBC. Não quer dizer que isso vai virar um mega banco no dia seguinte, mas com certeza tem um potencial de desenvolvimento sadio, sustentado, dentro do nosso ecossistema, muito grande, Vitor, e de grande potencial. E com o mais importante, não vai ser uma empresa moderna, vai ser uma empresa que vai ter sistema, como tudo que está sendo criado, já tem uma conta digital funcionando há mais de 2 anos, 3 anos praticamente, funcionando perfeitamente, mas ela está dentro da economia real, com grande potencial de resultado, com as margens hoje que os próprios serviços financeiros já trabalham dentro da nossa empresa, então vai passar a ser um pedaço a BBC, e terão outros também. E terá que ser competitivo e oferecer vantagem para os clientes e para as nossas empresas também, como se fosse uma empresa independente, como a gente toca todos os negócios, Vitor. Não sei se cobriu tudo ou se tem algum ponto talvez eu não tenha esclarecido, Vitor. Não, foi ótimo. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom, eu vou repetir aqui as perguntas que a gente tem recebido pela internet, né? Eu estou olhando aqui, existe uma certa coincidência no tema, mas eu não vou deixar de mencionar. A gente tem uma pergunta do Cláudio, né? Que diz assim: em 2022, a Simpar vai continuar com M&As? A JCL será priorizada? Antes da resposta, já vou emendar na pergunta do Guilherme Fonseca, que repete se a gente vai continuar no pipeline de M&As, né? Se adiciona se tem necessidade de chamada de capital, e aí, diferentemente da pergunta anterior, pergunta se o foco é a Original e a Ciclus. Então, na primeira pergunta, perguntaram se o foco é a JCL, na segunda, se é a Original e a Ciclus. Temos aqui também o Rafael, que cita que a gente já tem mapeado novas oportunidades de infraestrutura. Acho que, de certa forma, isso foi respondido. E a última pergunta que a gente tem aqui pela internet faz menção à estratégia de negócio da concessionária. É uma pergunta do Lucas Barbosa, né? E se a intenção é continuar com o crescimento inorgânico. Estou entendendo aqui que é da concessionária, não fico na dúvida. Mas, enfim, existe algum risco desse negócio ter acomodação de margem quando houver normalização da produção de veículos? Aí essa já é uma pergunta diferente. Então, minha sugestão aqui, Fernando, é a gente começar com a questão se a gente vai manter o M&A e o foco do M&A e depois se a gente tem mapeado as oportunidades de infraestrutura. Perfeito. Agradeço, obrigado aí, Denis. Vamos lá. Cláudio, Guilherme, Rafael e Lucas. Tentei aqui, conforme o Denis ia falando, marcar aqui rapidinho as perguntas que contemplem a pergunta. Primeiro é o seguinte, não é questão só que o foco pontualmente, vocês podem ver que tem acontecido aquisições na Movida e tem acontecido na Vamos também. A Vamos aconteceu aquisições, se a gente parar para ver, que contribuiu com a transformação do tamanho da rede de concessionária dela. A Vamos tem uma rede concessionária hoje, já tinha a maior rede de concessionária de caminhões Volkswagen no Brasil,
Hoje não é a maior, mas é a segunda maior rede, eu acredito, de máquinas do centro-oeste do Brasil. Então, isso mostra a transformação que vem acontecendo orgânica, mas também através de algumas aquisições pontuais na Vamos e na Movida. Mas sim, quando a gente fala para frente os M&A, quer dizer, a tendência na grande maioria é ser de JSL, da maneira como o mercado é fragmentado, infelizmente ou felizmente, quando você acontece um momento de dificuldade de juros que sobe, custo que aumenta, muitas vezes essas empresas não têm o profissionalismo de conseguir repassar de imediato para o cliente, sofrem nas margens, então você pode sim ter oportunidade de ter um crescimento significativo através de aquisições na logística. Então isso é respondendo, faz parte do nosso planejamento estratégico. Concessionárias de automóvel, também você tem grande potencial e oportunidade de consolidação, de forma cirúrgica, que traga coisa boa, regiões, produtos, montadoras, que dê o consentimento, que faça parte da estratégia dali, a nossa também. Então, você pode ver, sim, acontecendo essa questão nas concessionárias. 2 pontos que é importante. Quando você ganha escala nas concessionárias, você também pode aumentar 20% e 30% de venda pelos pontos. Quando você tem aí, na JSL, vocês podem ver na divulgação do resultado da JSL, ela cresceu organicamente aproximadamente 17%, gente. 17% em cima de 3,5 bilhões é praticamente uma companhia de 600 milhões de reais. Ela é um crescimento também, uma consolidação inorgânica. Então, vai acontecer das duas formas. No segmento das ciclos, pode acontecer alguma coisa pontual? Pode. Mas a gente acha que tem novas concessões, grandes oportunidades, que a gente vai estar de olho e faz parte da nossa estratégia na questão de saneamento também. Então, esses são os pontos quando a gente fala aqui. Quando a gente fala do capital, nós estamos, sim, preparados com muita responsabilidade dentro de linha para diminuir a nossa alavancagem ano a ano, por menor que seja, mas sempre estamos buscando uma redução, para fazer isso, e estamos preparados sem necessidade de follow-on, de qualquer movimento terceiro, mas sim, com o Disney, enfim, com os movimentos aí, com o Denis tem feito isso, nosso vice-presidente, de uma maneira muito exemplar. Então, esse é o ponto que a gente está falando. Um comentário sobre a acomodação de margens de concessionária, né? 2 comentários para fazer que eu acho muito importantes. É lógico que você tem negócio com mais margem em determinado momento quando falta, com menos margem quando você sobra. Não tem dúvida, é a lei da oferta e da procura, né? E nós estamos acostumados a fazer gestão em cima de negócio com margem baixa. Nós não vemos um segmento que a gente está acostumado com margem alta. Mas o que eu queria fazer uma reflexão para vocês é o seguinte: os últimos 24 meses, aumentou o ticket médio na venda de automóvel em mais de 50%. E esse mais de 50% do aumento do ticket médio, isso contribui para você, para a diluição do seu custo de SG&A. Então, isso contribui muito. Então, por pior que fiquem as margens, no bom sentido, lógico que ninguém está falando de uma guerra de margem, mas vai ser muito difícil estabilizar coisa muito diferente do que vocês estão vendo hoje. Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu queria dividir também com vocês com muita humildade, quando a gente fala no SOLD, na equipe, na organização que nós estamos montando, no Banco BDC, nas marcas, na qualidade das marcas que nós estamos fazendo na nossa rede de concessionária, nós não estamos aqui para fazer mais do mesmo, né? Eu acho que o grupo como um todo contribuiu com a transformação da alocação de veículos no Brasil. Em que sentido? Você só tinha Uno, Gol e Palio há 6 anos atrás, prata e branco. Você não tinha uma caminhonete, você não tinha um carro automático, tinha metade dos carros que ainda nem ar-condicionado tinha. Até 2014 a gente entrar no negócio. Quando a gente está falando da rede concessionária, é uma demanda da montadora cada vez mais querer mais serviço. Ou seja, você pode abrir uma oficina à noite, você pode abrir uma oficina durante o final de semana, você pode oferecer um outro tipo de produto. Então, a gente também vai buscar otimizações e receitas através de serviços da mobilidade alinhado com a montadora, mas que venha de encontro com os nossos principais clientes nesse segmento. Então, é isso um pouco do cenário, como a gente está vendo o desenvolvimento em todos esses pontos que foi aí falado. Não sei se eu esqueci algum ou que não tenha ficado claro, estamos à disposição. Bom, então, aqui, Fernando, enquanto você estava fazendo esse apanhado das perguntas que eu mencionei, tem mais perguntas aqui. Tem a pergunta vindo do senhor John. Aqui ele pergunta da avenida de crescimento da Ciclos, eu acho que você já mencionou, né? Oportunidade de M&A também já foi. Suporte financeiro via crédito ou equity, você já respondeu aí que a gente tem feito via crédito, embora vocês também viram a gente ter um acionista novo
essa iniciativa da Original Holding, né? E mostra também uma disciplina da gente quando vem o assunto estrutura de capital. E aí vem uma pergunta aqui com um pouco diferente, olhando mais para frente, Fernando. A pergunta de Jones é a seguinte: olhando para os projetos amplos e de longo prazo que o grupo possui, né, e suas oportunidades de crescimento, né, nós poderíamos ver o grupo focando no crescimento nos próximos 5, 10, 20 anos? Com certeza, John. Nós entendemos e temos a certeza que todos os nossos negócios nos dão sinais de movimento e a necessidade dos usuários, do potencial cliente, da competitividade que as indústrias buscam, da responsabilidade social que cada vez mais a gente acredita que as grandes empresas e médias e até as menores empresas vão querer contratar quem tem a governança, quem tem a sustentabilidade, quem respeite, né, todo esse ecossistema do ESG. A gente entende que nós estamos preparados com equipe, com gestão em segmentos de grande potencial de crescimento e desenvolvimento futuro. Lembrando, com bases e pilares de estrutura de capital, de geração de caixa, de equipe, das empresas separadas, de uma forma como nós nunca tivemos. Então, isso ainda nos dá mais segurança para continuar esse crescimento, melhorando a nossa rentabilidade, melhorando a nossa estrutura de capital e gerando cada vez mais valor. Isso a gente vê com segurança para os próximos 5, 10 anos. Falar em 15, 20 é um negócio muito difícil e seria uma irresponsabilidade nossa. Mas eu digo para você o seguinte: nós temos gestão, governança e uma estrutura societária que nos permite ter agilidade e muito foco para ajustes que ser preciso ser feito para garantir o desenvolvimento sustentável, ser feito com agilidade, com simplicidade e com muito foco. É isso que a gente tem feito e isso nos leva a ter a sensação que nós estamos posicionados para esse desenvolvimento seguro e sustentável futuro. E é isso, Fernando. Como não sei se a operadora queria oferecer mais perguntas no telefone, vamos aguardar aqui só um pouquinho. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Tudo ajuste. Chegou mais uma pergunta aqui do Igor. Igor pergunta o seguinte: como fica a questão da aquisição da Ciclus que foi por meio de troca de ações? Existe algum tipo de reajuste, compensação no múltiplos da transação? Bom, Igor, eu confesso que eu não entendi muito bem aqui o sentido da pergunta, mas eu vou fazer uma retrospectiva do processo. Esse processo teve um comitê independente e uma avaliação fairness opinion, dado por um banco escolhido pelos conselheiros independentes, e foi submetido para a decisão dos demais acionistas. O controlador se comprometeu, mais uma vez, pela quarta vez, 100% das vezes que isso aconteceu, a acompanhar o voto dos demais acionistas. Os acionistas aprovaram por unanimidade e dentro desse processo existiu a emissão de uma quantidade de ações base, que já foi emitida, e também a emissão conjunta de um bônus de subscrição. Esse bônus de subscrição, que representa um lote adicional potencial de cerca de 2%, ficou sujeito à confirmação do que já foi discutido aqui, do reequilíbrio que estava sendo verificado pelo TCM, Tribunal de Contas Municipal. Então, tendo o desfecho desse ponto, a emissão ou a realização do bônus será proporcional ao valor financeiro adicionado em função desse reequilíbrio. Okay?
Tem mais alguma pergunta aí? E contribuindo aqui, só mais um minuto, Igor, quer dizer, Fernando, só para deixar claro como é que a gente vê isso agora te falando, não como executivo, mas também pensando com o chapéu do acionista, quer dizer para você o seguinte, essa é a 4ª vez do movimento parque relacionado ao longo de 11 anos, todas as vezes foi feito um processo da mais alta governança, os conselheiros independentes contrataram banco independente, fizeram avaliação, levamos para a Assembleia com posicionamento já muito antecipado, dizendo assim, nós, acionistas, vamos acompanhar a decisão da Assembleia e seguir o voto deles como acionista controlador acompanhando. Isso foi feito desta forma, nesse caso, em todos os outros que teve parte relacionada. Nesse caso da Ciclos, o reequilíbrio já tinha sido aplicado, estava sendo praticado, mas como tinha essa discussão, nós, como acionista, podia ter recebido, pleiteado, para receber mais ações e depois tirar, caso não fosse confirmado, que estava dado, mas nós resolvemos não. Fazemos desta forma, como o Denis disse. Se for reconfirmado na frente, a gente recebe essa participação proporcional ao que seja confirmado. Ou seja, mesmo tendo sido já dado o reajuste, tinha sido assinado um contrato, mas como estava essa questão do questionamento esclarecendo, a gente acreditando na justiça, se viesse a ter qualquer coisa que fosse, a gente acreditando no nosso direito, mesmo assim a gente ficou com a participação menor, podendo ter esse bônus depois, como foi da mais ampla transparência anunciado para todo o mercado. Então é isso que a gente acredita dentro daquilo que deve ser confirmado esse reequilíbrio nos próximos meses aí para frente. Mais uma vez, muito obrigado, Igor. E isso está tudo de uma forma muito clara no material da Assembleia, como foi feito. Obrigado, gente. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Gente, antes de finalizar, quero mais uma vez aqui agradecer em nome de toda a nossa equipe que tem trabalhado duro para que a gente possa apresentar os resultados, mas quero agradecer aí a participação de todos vocês. E quero pedir, fazer uma reflexão, além de a gente agradecer, fazer uma reflexão a vocês, há quantos anos, eu diria para vocês, que a gente diz que vem investindo, que o CAPEX nosso é alto, mas que nós estávamos construindo, que viriam frutos de retorno, de lucro, de rentabilidade, do ROI, do ROIC, é o nosso compromisso com o mercado. Agradeço a todos aqueles que têm nos confiado há menos tempo, há muito mais tempo, e que vêm nos acompanhando. E estamos muito felizes com o dia de hoje, com tudo que a gente está entregando, os resultados, o tamanho da companhia e a estrutura que ela está. Mas a nossa grande felicidade, e quero dividir com vocês, e pedir que façam uma avaliação, é que o que nós estamos entregando em 2021 é ontem. Né? O nosso amanhã foi construído ontem de ontem, né? E tem sido construído, mas a gente não pode deixar de ver que o ano passado a estrutura de capital nossa diminuiu a alavancagem com 8 bilhões e 800 milhões de reais de CAPEX líquido. CAPEX líquido esse que grande parte foi feito no segundo semestre. Então não estão refletidos nos números de 2021, que eu brinco que é o de ontem, mas serão refletidos no nosso amanhã e depois de amanhã, que é o 22 e o 23. Isso vale a mesma coisa para alguns movimentos que foi feito. Por exemplo, os números do EBITDA, da Ciclos, não estão aqui. Da Sagamar, da UAB, também não estão representados aqui. E já foi anunciado que vocês conseguem ver, quer dizer, a transformação que vem, também a contribuição, quando vem esses números. Então, esses são os resultados que serão colhidos durante 2022, durante 2023. Né? Então, isso para a gente é um momento de muita felicidade e de gratidão a todos vocês que têm contribuído para a nossa evolução, até quando nos questionam, põe a gente para pensar, para que a gente possa fazer melhor. Quando a gente fala no futuro, com muita humildade também, nós estamos seguros que estamos com base, com fundamento e com governança para iniciar um novo ciclo de crescimento, ainda maior do que dos últimos anos e com grande sustentabilidade. De nos dar essa segurança, são vocês, que a gente quer agradecer mais uma vez, que nos acompanham há menos tempo, que nos acompanham há mais tempo, aqueles que nos financiam, que nós temos a credibilidade e respeito e têm nos dado base para continuar o nosso desenvolvimento, aos nossos conselheiros, que têm sido fundamental para a definição do nosso planejamento de curto, médio e longo prazo. E queria fazer aqui, em nome de todos nós,
Um agradecimento especial aos nossos mais de 35 mil colaboradores e seus familiares. Afinal das contas, sem a família nós não fazemos nada. E tivemos a diversidade dos últimos anos, a diversidade, a volatilidade, e ainda isso temperado pelo Covid, que trouxe muita dor a todos nós, mas da nossa equipe muita disposição de estar à frente, atendendo nossos clientes, as operações, criando esses números que hoje nós estamos aqui apresentando para vocês. Então, muito obrigado, um abraço, um beijo no coração de toda a nossa equipe que trabalha duro e que faz a diferença e que são os grandes motivadores para dizer o seguinte: estamos felizes com tudo que a gente fez, mas preparado para, junto com a nossa equipe, ainda fazer muito mais, transformando o nosso tamanho e a nossa rentabilidade. É isso que eu queria dizer para vocês. Finalizar, mais uma vez, agradecer a todos vocês aí o tempo, a atenção, as orientações e os nossos ensinamentos que a gente tem com vocês. E, enfim, não temos como deixar de dizer, vamos torcer, pensar positivo, para que reine a paz no mundo. Vocês fiquem com Deus, muita saúde e muita paz a todos vocês. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.